É com alegria, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. É com alegria que a gente saúda todos vocês, amados, que gostam de ler e meditar a palavra de Deus com a gente, através desse veículo de comunicação. E aí, vamos fazer isso nesse exato momento, com a ajuda de Deus. Vamos pedir a Deus em orações, que Ele se faça presente em nosso meio, conosco, aqui que estamos lendo a palavra de Deus e meditando, e com todos vocês que através desses canais de comunicações estão nos acompanhando. Comunicação é uma ciência de Deus, e o povo de Deus usam esses canais para o bem, para a pregação do Evangelho, para obedecer às ordens do Senhor Jesus, que diz: ide pregai o Evangelho a toda criatura, a todos os povos, línguas e nações. E com os canais de comunicações hoje, mais fácil é do Evangelho ser pregado. E convidados vocês estão, ouvintes desse canal, que gostam de ler e meditar conosco a palavra de Deus, para que com a gente agora, nesse momento, a gente leia uma epístola que Judas escreveu, Judas, servo de Jesus Cristo. É bom frisar e deixar claro que esse Judas que escreveu essa epístola não é o Judas que traiu Jesus, não é o Judas Iscariotes que suicidou-se após ter traído Jesus. Não, esse Judas aqui é um servo de Jesus, inclusive ele se aparece na epístola como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Mas vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, se faz presente conosco, Pai. A gente pede em nome de Jesus que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos abençoe através do seu Santo Espírito. O Senhor nos dê a sabedoria da gente entender a sua palavra, da gente entender como o Senhor está falando com a gente, com o seu povo, com a sua igreja, através de sua palavra. Tudo nós te pedimos, ó Deus maravilhoso, que está no mais alto e sublime trono, e tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que o Senhor nos concedeu. Amém. Meus amados irmãos, o convite é para a gente ler essa epístola que Judas, um grande servo de Deus, escreveu, ungido pelo Espírito Santo, escreveu e registrado está até os dias de hoje na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, para a edificação da igreja. São palavras proféticas, muito antigas, que Judas escreveu essa epístola dizendo que haveria de acontecer. E após a morte e ressurreição de Jesus, já começou a acontecer essas profecias. Vamos ler essa palavra que esse grande servo de Deus, Judas, escreveu uma única epístola com um único capítulo. Judas, capítulo 1. Toda a epístola nós vamos ler, do capítulo 1, do versículo 1 até o 24. Ele se apresenta logo, se identificando, dizendo: prefácio e saudações. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo,
se infiltram ou se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, que uma vez por todas quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, as cidades Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo também, esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam autoridades e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, o discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como animais irracionais, até as nossas coisas se corrompem. Até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos pela ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmo, são nuvens sem águas, impelidas pelos ventos. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravas do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos
de nosso Senhor Jesus Cristo, eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito Santo. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna, e tenham compaixões de alguns que estão em dúvida, salvem os outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com amor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus, que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria. A este é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Assim, mais uma vez, a gente lê um texto sagrado, escrito por um grande apóstolo, o servo de Jesus Cristo. Judas, não o Iscariote, mais uma vez a gente repete. Esse Judas se aparece como servo de Jesus Cristo e se aparece como irmão de Tiago. Mas uma coisa a gente tem a plena convicção, que foi um grande servo de Deus, ungido pelo Espírito Santo, autorizado por Deus a escrever essas profecias que registrada ficou até os dias de hoje nas santas e sagradas Escrituras, para a edificação da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Profecias essas que ele dizia Judas, que já desde a antiguidade, desde o sétimo depois de Adão, Enoque já profetizava, e todos os profetas e os apóstolos já diziam que haveria de vir esse povo, como nuvens sem água, cabeças vazias sem o Espírito Santo, e que pronunciavam mentiras, e trazia desespero, trazia más informações para o povo de Deus. E eles se banqueteiam no meio do povo de Deus, como o trigo está, mas tem o joio para perturbar. Assim é esse povo que não tem o Espírito Santo, e que já desde aquela época, os profetas já profetizavam que haveriam esses que vinham para ensinar coisas contrárias às verdades de Deus. São nuvens sem águas, cabeças ocas sem o Espírito Santo. Porque os que têm o Espírito Santo só pregam a palavra de Deus verdadeiramente como realmente ela é. Mas estes, eles se banqueteiam até no meio do povo de Deus de uma forma falsa e produz mentiras, são doutrinas e preceitos de homens que não tem nada a ver com as palavras de Deus que se fez carne em Cristo Jesus, não tem nada a ver, vem até contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. Até os dias de hoje ainda existe, porque, por exemplo, muitos se dizem apostólicos, muitos se dizem ter uma doutrina apostólica, mas, na verdade, são contrários, são anticristos, porque os apóstolos seguiram os ensinamentos de Cristo e obedeceram à palavra de Cristo. Mas estes falsos profetas, esses falsos mestres, eles são anticristos,
para ensinar doutrinas e preceitos de homens, que até contrário à palavra de Deus é. Logo após a morte e ressurreição de Jesus, depois de alguns anos para frente, aproximadamente terceiro século, 300 e pouco, 400 e poucos anos, começou a surgir as primeiras divisões, as primeiras denominações, porque denominação é diferente da Igreja de Cristo. Matemático nenhum no mundo pode calcular quantas denominações existem no mundo. Matemático, para calcular quantas denominações existem no mundo, eles não vão conseguir, porque são milhares, milhares e milhares de denominações, cada uma ensinando coisas diferentes. Agora, se você, meu caro irmão em Cristo, meu caro ouvinte desse canal, me perguntar quantas igrejas de Jesus Cristo existem no mundo fundada por Ele, aí eu digo a verdade, o que a palavra diz. Uma só igreja, porque é um só corpo, formado por Jesus Cristo, que é o cabeça. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito Santo, um só batismo nós fomos chamados para sermos batizados e fazer parte deste único corpo, desta única igreja a nível mundial, que foi fundada por Jesus Cristo há 2025 anos atrás, e o seu cabeça, Jesus Cristo, teve a naturalidade como ser humano judeu. Como ele disse, a salvação vem dos judeus. Como ser humano, Jesus, judeu. E foi lá em Jerusalém, na entrada de Cesareia, que Jesus perguntou aos discípulos e ali fundou essa única igreja, quando do céu, desceu do céu e sobre Pedro, e Pedro pronunciou palavras vindas do céu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ali fundou a igreja e disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Simão Barjonas, porque bem-aventurado é você, porque não foi você, nem foi carne nem sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Passou a falar agora da igreja do Senhor e disse que a igreja dele ele entregaria a chave do reino dos céus, e sobre ela, sobre a igreja dele, não prevaleceria as portas do inferno, porque Jesus é poderoso para pegar pela mão todos os salvos que fazem parte dessa igreja, e todos aqueles que creem e obedecem na palavra de Deus, as portas do céu se abrem e as portas do inferno não prevalecem contra o povo de Deus, porque as portas do inferno são fechadas para o povo de Deus e as portas do céu estão abertas para todos aqueles que creem e obedecem os ensinamentos de Jesus Cristo, e deu a chave do reino de Deus à igreja do Senhor, que é a pregação do Evangelho, que é a pregação da palavra de Deus. Os ungidos de Deus receberam este poder de pregar a palavra de Deus. Aqueles que nasceram de novo, eles pregam, e todos aqueles que ouvem e passam a crer, chamados por Deus, que hoje não existe mais diferença entre nações e nações. De qualquer uma nação, tantos quanto Deus chamar, todo aquele que ouvir, crer e obedecer, passa a fazer parte desse único corpo, desta única igreja que Jesus Cristo formou. Igreja de Jesus Cristo. Não são as milhares e milhares de denominações, cada uma ensinando uma doutrina diferente, como se assim existisse vários Espíritos Santos. Não. Em nome de Jesus está repreendido. Só existe um Espírito Santo, porém só existe uma doutrina certa e correta vindo da parte do Pai. Só existe um só corpo, uma só igreja, doutrinada pelo um só Espírito. Assim é esse único corpo, Igreja de Cristo, um povo que foi tirado do mundo pecaminoso para formar um corpo.
Agora, dentro do corpo de Cristo, não pode mais haver divisão, porque esses membros, esse povo que faz parte desse corpo, é governado por um só cabeça, Jesus Cristo, por um só Deus, um só Senhor, um só Espírito Santo. Batizados fomos em um só batismo para fazer parte deste único corpo. Esta é a doutrina apostólica. Depois de 300 anos a 400 anos, começou a surgir as denominações. E aí foram se dividindo, e hoje são várias denominações dizendo-se Igreja de Jesus Cristo. Não, Igreja de Jesus Cristo é uma só. É uma só, são todos aqueles que ouvem, crê e obedece e são chamados por Deus para serem lavados e remidos no sangue de Cristo, através da obediência à palavra de Cristo, a palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Então, meus irmãos, muitos dizem apostólicos, mas como o texto diz aqui, que muitos iam surgir para causar divisões denominacionais, onde cada um ensina uma doutrina, outro ensina outra. Não, Deus tem só uma palavra. O Espírito Santo é só um. A Igreja de Cristo é só um corpo, governado por um só cabeça, Jesus Cristo, onde temos um só Salvador, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Porém, meus irmãos, muitos dizem por aí que são apostólicos, mas quando você presta atenção, eles são anti-apostólicos, eles são anticristos, porque não comungam e ensinam coisas contrárias à palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Por exemplo, a palavra de Deus diz que haveria de surgir homens que iam querer proibir o casamento, uma instituição que Deus constituiu para os fiéis, para os que são santos. Casamento é uma instituição constituída de Deus, tanto o casamento como os alimentos. A gente ora, Deus abençoa, e todo alimento é puro para aqueles que são puros, para aqueles que oram, porque o que entra pela boca não polui o homem, como Jesus Cristo falou, mas o que sai da boca do homem natural, que são as mentiras, o adultério, isso aí polui o homem. Os maus desejos e os maus pensamentos poluem o ser humano. Mas o que entra pela boca e sai pelo lugar escuso, e aí não chega a poluir o homem. Mas o homem de Deus, ele é puro. Através da palavra, no momento que ele crê, ele passa a ter dentro dele o Espírito Santo. Rios de água viva fluirão sobre ou dentro de todo aquele que crê e obedece à palavra de Deus, disse Jesus. E esse rio de água viva é o Espírito Santo que habita no meio do povo, nascido de novo, transformado pela água e pelo Espírito. A partir do momento que ouve, crê e obedece à palavra, passa a ser nova criatura, passa a obedecer a Deus, morrendo para o mundo pecaminoso e suas concupiscências pecaminosas, e nasce o novo homem para produzir frutos para Deus. Esse é o novo nascimento, essa é a doutrina apostólica. Mas pessoas que proíbem o casamento, que é uma instituição constituída por Deus, e vai defender o celibato para os chefes de denominações, isso aí não é doutrina apostólica. Pelo contrário, fica como opções, mas a Igreja do Senhor é doutrinada para que os líderes de igreja, de preferência, ensinada pelo apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, o diácono, o bispo, o pastor, ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que cuide bem de sua casa, seja educado, não seja avarento, tem essas características boas dadas pelo Espírito Santo para poder governar a Igreja de Deus. Ora,
Um homem que não é casado, que não tem experiência de um casamento, de uma vida a dois, não tem experiência de ser pai, de ter filho, como é que ele vai ter cuidado da igreja de Deus? Vai orientar somente com a teoria e não com o vivenciamento? Faz aqueles encontros de casais e ali quem é que vai finalizar? Quem é que vai palestrar? Um solteiro. Um solteiro que não tem experiência vivenciada no casamento, só tem a teoria. Mas não sabe o que é ser pai e família, sabe através da teoria. Mas não tem experiência vivenciada como um bom marido, como um homem que ama a sua esposa, como a palavra de Deus diz. Esposo, ame a sua esposa como Cristo amou e ama a sua igreja. Esposa, seja submissa a seu marido, como a igreja está submissa a Cristo. Então o líder, o pastor, o diácono, o presbítero, o bispo, ele tem que ser conforme os apóstolos doutrinaram. Como o apóstolo Pedro era casado, me prove, pregador, como Pedro era casado. Ora, Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro tinha uma sogra, então ele tinha uma esposa. O apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo, orienta a Timóteo para que os líderes de igreja, o diácono, sejam casados, maridos de uma só mulher. Aí como é que uma denominação proíbe o casamento dos líderes e passa a apoiar o celibato? Está errado, está entrando em confronto à palavra de Deus. Como é que você, como líder de uma denominação, está certo? Porque a denominação não é a igreja de Cristo, mas da igreja de Cristo, é bom que ele seja casado, marido de uma só mulher, conforme a palavra de Deus ensina, para ele ter experiência, porque ele sabendo governar a sua casa, amando sua esposa, amando seus filhos, ele vai saber governar a igreja de Deus e vai saber aconselhar a igreja do Senhor, os casais, ele vai ter a experiência vivenciada e vai ter uma experiência também teórica, mas principalmente vivenciada, porque ele é casado, obediente ao que a doutrina da palavra de Deus ensina. Como é, meu querido, que você vai ensinar vai participar de um encontro de casais, vai dar uma palestra e você é solteiro? Você não tem vivência no casamento, você não tem vivência de ser um pai de família. Você está assim com a palavra de Deus, está entrando de confronto à palavra de Deus. Por isso, respeitem a palavra de Deus. Cale-se o homem diante da palavra de Deus e a palavra de Deus prevaleça, porque é infinitamente poderosa para todo aquele que crê, que obedece, que prevaleça a palavra de Deus. Jesus disse que muitos, por darem crédito à mentira, a doutrinas e preceitos de homens, vai chegar lá enganado, porque deixaram de dar crédito à palavra de Deus e para dar crédito às doutrinas e preceitos de homens que vêm de confronto, de contrariedade à palavra de Deus. Dizem e doutrinam por aí que Deus tem mãe, onde a palavra de Deus explica claramente as duas naturezas de Jesus, o Cristo, que desde o princípio que ele é a palavra, ele sempre existiu antes da criação, antes do ser humano feminino, do ser humano masculino, que foi ele que criou o verbo de Deus, a palavra de Deus. Ele já existia como palavra de Deus. Por isso que ele, Melquisedeque, tipificando Jesus Cristo, aparece a Abraão, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias e sem fim de vida. Mas Jesus Cristo vinha ao mundo como ser humano, gerado pelo Espírito Santo. Ele teve uma genealogia, ele teve mãe, filho de mulher, para nos resgatar da lei como o Cordeiro de Deus. Mas como palavra de Deus, ele se fez carne em Cristo, depois que a palavra de Deus se fez carne em Cristo, quando ele nasceu, quando começou a falar, para não dar liberdade de dizer que Deus tem mãe.
Deus é criador de todas as coisas. Como é que pode uma criatura do sexo masculino ser pai de Deus, ou uma criatura do sexo feminino ser pai de Deus? Uma criatura ser pai do Criador, uma criatura do sexo feminino, segundo a carne e o sangue, ser mãe do Criador? É uma inversão de valores, portanto, não verdadeira. Portanto, verdade é o que a palavra de Deus nos ensina. Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus não tem genealogia, não tem início de dias, nem fim de vida. Deus é eterno, Criador de toda a humanidade e Pai de todos aqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito, que são obedientes, que creem e obedecem à palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Ele é Pai desse povo, da igreja de Deus constituída. Porém, muitos vão chegar lá procurando uma mãe, sem existir, porque lá nem se casam, nem se dão em casamento. Na ressurreição dos vivos, dos que irão ressuscitar para a glória, disse Jesus, que lá nem se casam, nem se dão em casamento, mas vão viver como os anjos de Deus no céu. Então, meus irmãos, vamos crer na palavra de Deus, para não chegar lá enganado, como o Senhor disse: Senhor, Senhor, eu não fiz isso em seu nome. Cadê a mãe de Deus que me ensinaram lá? Ele disse: não foi nada de meus ensinamentos. Porque vocês não foram pelos meus ensinamentos, pela minha palavra, mas deixaram de dar crédito à doutrina de Cristo, a palavra de Deus que se fez carne em Cristo, para dar crédito às doutrinas e preceitos de homens que são de contrariedade à palavra de Deus. Vamos chegar lá enganados, vamos perguntar coisas a Cristo, e Jesus disse: não foi em meu nome não, vocês aprenderam isso não, aqui não existe isso não. Aqui existe um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só Salvador. Existe o Criador de todas as coisas que está sentado no trono, e o Cordeiro de Deus, que Deus assim constituiu para ser Salvador e para purificar todos aqueles que se arrependem dos pecados da velha criatura, morrem para a velha criatura pecaminosa e nascem de novo pela água e pelo Espírito. Porém, meus irmãos, se a gente obedecer os ensinamentos de Cristo, nós não vamos chegar lá enganados. Mas se obedecer, deixar de crer nas verdades que são as palavras de Deus em Cristo, para dar crédito às doutrinas de homens e preceitos, Jesus disse que vai chegar lá enganado, e ele vai dizer que nem conhecer conhece, e vai mandar se afastar dele. E bem-aventurado aqueles que crêem, obedecem e praticam a palavra de Deus, nascem de novo pela água e pelo Espírito. Esses vão chegar lá e Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, ocupai o lugar que está preparado para vocês, venham usufruir do gozo eterno, da claridão eterna, porque Ele é a luz, e a face do Cordeiro e a face do que está sentado no trono é quem vai iluminar a cidade santa vindoura, que os salvos em Cristo irão morar. Os obedientes à palavra de Deus vão chegar lá bem certinho, porque obedientes a Cristo foram, obedientes à palavra de Deus foram. Meus irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que o Espírito Santo, enviado por Deus e Cristo, nos dê mais sabedoria para a gente obedecer e beber de graça da água da vida que Cristo dá. A paz do Senhor comigo, minha família e com todos vocês, meus queridos e amados irmãos, ouvintes desse canal. Deus abençoe, hoje e sempre. Amém.